Poder Judiciário também retomou ontem as suas atividades e a pauta, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Tribunal Superior Eleitoral. Está bem cheia essas pautas, aliás, se a gente analisar. E quem fala sobre isso é o Wilson Lima, de volta em Brasília. Wilson, os tribunais já começaram um ano cheio de movimentações, cheio de cobranças, tensões, mas parece que nem tudo está se alterando nesse panorama, não é? Olha, vai ser um ano do Supremo Tribunal Federal, né? Pelo menos é o que se apresenta nesse primeiro momento. Vamos colocar na tela, por gentileza, uma arte com as principais pautas que devem ser alvo de deliberação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo já vai ter que, no segundo semestre, vai ter que se debruçar sobre o julgamento do Jair Messias Bolsonaro, sobre as acusações feitas pela Polícia Federal. Tem regulamentação de redes sociais, tem questão das visitas íntimas vexatórias, letalidade policial e uma pauta que interessa para a gente, para nós jornalistas, né, que é a responsabilização dos veículos de imprensa por publicação de entrevistas que imputem alguma informação falsa ou acusação falsa, que é um assunto que, olha, que já está no Supremo há mais de 20 anos. Então, olha, a expectativa é que seja de fato um ano dessa pauta mais quente, né? Inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele quer acelerar sua pauta nesse primeiro semestre, afinal de contas, ele deixa a presidência do Supremo no segundo para dar lugar para Edson Fachin. Dá para a gente ouvir rapidamente o ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele deu uma entrevista ontem para a Globo News, então ele, né, nessa entrevista, ele inclusive rebateu várias críticas do Poder Judiciário, ao Poder Judiciário, melhor dizendo, inclusive algumas relacionadas a gastos. Vamos escutá-lo. O judiciário no Brasil, Eliane, por muitas razões, ele passou a ter um nível de importância, de protagonismo e de visibilidade pelo qual ele contraria muitos interesses. E, portanto, isso o transforma num alvo constante de insatisfações que vêm de lugares diferentes. Porque quando a gente decide uma questão tributária, ou desagrada o governo ou desagrada o contribuinte. Quando a gente decide uma questão de demarcação de terras, ou a gente desagrada as comunidades indígenas, ou a gente desagrada quem reivindicava a ocupação daquelas terras. Quando a gente decide uma questão envolvendo temas éticos, como pesquisas com células-tronco embrionárias ou uniões homoafetivas, casamentos de pessoas do mesmo sexo, a gente agrada a um lado e desagrada a outro. Portanto, estar no judiciário no Brasil hoje, com o grau de competência que a gente tem de exposição pública e julgando as questões mais divisivas da sociedade brasileira, nós somos um alvo relativamente fácil para todo tipo de interesse contrariado. Essa era a primeira observação que eu gostaria de fazer. A segunda observação importante é, onde quer que haja abuso, eu penso que seja inaceitável. Portanto, eu não chancelo nenhum tipo de abuso. Há uma certa crítica, por vezes injusta, na chamada superação do teto, o que se chama de penduricalhos. Tem penduricalhos que são inaceitáveis e podem ser questionados judicialmente. Mas deixa eu lhe dar exemplo do que chamo de penduricalhos porque vai acima do teto. Se receber férias naquele mês, passa do teto. Se o juiz que já está no teto, nas férias de algum colega, ele acumular a vara do colega, ele não tem nenhuma razão para trabalhar mais se ele não receber mais. Então, ele vai receber acima do teto. Os juízes brasileiros têm um volume de processos totalmente acima da média global, mas muitas vezes acima da média global. Então, em algumas circunstâncias, se recebe um acréscimo, uma indenização por acúmulo de processos. Portanto, há algumas situações em que se recebe acima do teto que são perfeitamente legítimas. Presidente do STF, nem sempre se decidir muito significa se decidir bem. É isso que, inclusive, a gente questiona diariamente aqui em O Antagonista. A gente vai continuar com esse assunto no próximo bloco, meu caro Zé Inácio Pilar. E já volto direto com o Wilson Lima em Brasília, que vai continuar falando sobre a fala de Barroso, porque não foi só aquela, tem mais, né? Mas, se a gente puder colocar rapidamente o segundo trecho da fala do Barroso, antes da gente entrar no próximo assunto, que é o TSE.
Aqui no Supremo Tribunal Federal, todos os gastos com dinheiro público são divulgados em página de absoluta transparência e, portanto, não há nenhum dinheiro público gasto pelo Supremo que não esteja no portal da transparência. E parte das críticas que a gente recebe são, muitas vezes, por força precisamente dessa transparência. Mas há informações equivocadas que o ministro do Supremo viaja de primeira classe. Primeiro, não viaja de primeira classe, a única pessoa que tem passagem paga pelo Supremo é o presidente ou alguém que viaje representando o tribunal por designação do presidente. Mas eu, que tenho uma agenda internacional intensa, quase sempre viajo a convite. Eu tive em Davos agora, fui a convite, tive em Princeton, tive em Yale, tive em Harvard, tudo a convite. Portanto, quando tem gasto de dinheiro público, a gente divulga. De modo que eu tenho a impressão que há coisas erradas que devem ser enfrentadas, mas elas são muitas vezes supervalorizadas. O Judiciário Federal, que eu presido, ele vive com o mesmo orçamento desde 2017, apenas com a correção da inflação, como os outros poderes. Agora com o arcabouço houve um pequeno aumento. E no final de 2024, nós devolvemos ao Tesouro 460 milhões. De modo que, às vezes, o noticiário dá a impressão de que o Judiciário está extrapolando os seus gastos ou que o Judiciário não tem responsabilidade fiscal ou que seria o causador da crise fiscal. Nada disso é verdade. Agora, se alguém estiver ganhando R$200 mil sem um fundamento legítimo, está errado. Mesmo que não comprometa a questão fiscal, se está errado, a gente precisa enfrentar. Mas há uma generalização muitas vezes injusta e o Judiciário vive dentro de um mesmo orçamento sem gastar um vintém a mais, e a participação do Judiciário no orçamento da União, ela vem decaindo de 2009 para cá a quase metade, de modo que os eventuais problemas não tornam o Judiciário responsável por crise fiscal. E eu queria já chamar o Duda Teixeira, a quem dou boa tarde, para falar justamente dessas falas do ministro Barroso. Você concorda com o conteúdo delas? Não, de modo algum. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Inácio. Luiz Roberto Barroso disse aí que não viaja, é mentira falar que os ministros do STF viajam de primeira classe. Luiz Roberto Barroso é o campeão de viagens em jatinhos da FAB, a Força Aérea Brasileira. Ano passado foram 146 viagens. Isso daí é pior do que viajar de primeira classe, porque essas viagens por jatinho da FAB é muito mais caro até do que pagar a viagem de primeira classe. E ele fala ali que ele viaja a convite, vai para um monte de lugar. Isso também é um problema, não pelo custo em si, porque talvez realmente o custo não tenha ou seja muito baixo, mas por ele se permitir ter acesso a esses grupos de interesses, aos empresários que fazem esses contatos com os ministros do Supremo, principalmente, inclusive o Luiz Roberto Barroso, para serem beneficiados eventualmente em julgamentos no STF. Na fala anterior dele, ele fala também um outro absurdo, que é essa questão do defende os pagamentos além do teto constitucional. Um juiz tem que defender o que está na lei. A lei que estabelece o teto constitucional, ela é uma lei, são várias leis, né? Uma delas é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e diz que ninguém deve receber acima do teto. Então, isso é o que diz a lei. A gente tem um presidente do STF justificando, defendendo que os pagamentos devem ser acima do teto. O teto significa exatamente que não é para passar do teto. Ele disse que a regra é receber acima do teto. É como se dissesse que infringir a regra é que é a regra. Isso é o presidente da corte mais alta, da maior instância do judiciário brasileiro, falando esses absurdos. Wilson, essa fala do ministro, como repercutiu aí em Brasília?
Não, é uma fala que basicamente as pessoas fazem de surdas, não é? Você tem um silêncio estrondoso em relação a essa fala do Luiz Roberto Barroso.